Ó, tava passando o caminhão do ovo aqui agora, ó. Vendendo ovo. Bem na hora que eu vou gravar o vídeo. E aí eu faço o que com isso, né? Isso tem o poder de tirar a paz, né? De impedir aqui, de trazer alguma coisa pra mim, como se isso fosse me tirar do centro, assim, me tirar do alinhamento aqui. Será que isso tem poder sobre mim? Porque parece muitas vezes que sim, né? A gente é convicto disso, né? De que a paz, ela depende de situações externas. E qual a chance de isso permanecer por um longo período? Né? Porque quando que a gente diz que tá tudo em paz, que tá tudo bem? Quando tudo tá do jeitinho que eu gosto, do jeitinho das minhas crenças aqui, ó. Quando tudo tá saindo de acordo com o que eu espero que o outro faça pra mim, então o outro tá fazendo as coisas que eu gosto, ele tá me servindo, ele tá me beneficiando, me dando vantagens. Enquanto essas coisas estão chegando a mim, então eu digo que eu tô em paz. Aparentemente eu tô em paz. Só que se essa paz ela pode ser tirada, né? Se ela pode ser abalada por uma decisão externa de um outro lá que faça alguma outra coisa, então será que isso é paz? Né? Se eu tô aqui, por exemplo, né, agora, tô com a intenção de gravar um vídeo, aí vem alguém aqui e tá passando, ele tá vendendo ovo. A gente às vezes tem certeza absoluta de que as coisas estão contra nós, de que o mundo tá contra nós, né? De que assim, ó, tem um carro ali passando, o que que o moço tá fazendo? Ele tá vendendo os ovos dele, ele tá querendo ter um benefício para ele, então ele tá ali anunciando, né, esses carros aí que vende, né, eles colocam esses microfone, né, alto para todo mundo ouvir e ele tá vendendo ali o negócio dele, só que tem outras vontades individuais e diferentes na percepção. Por quê? Porque cada um está dando um significado diferente, né? A ideia da separação, ela surge de um significado, né? A única coisa que existe, a única coisa que realmente tem significado é Deus, é a existência. Mas essa ideia de que há agora uma outra existência, a parte de Deus, isso configura um outro significado, como se eu tivesse agora a consciência, né, de separação tivesse um significado e tudo o que surge disso mais significados, mais para quê? Enquanto ela olha para isso, ela agora esquece do que realmente existe, do que realmente tem significado, do que realmente tem valor, que é algo que dura. Então, as coisas aqui, elas já não têm significado. Por quê? Porque elas não duram, elas simplesmente se desvanecem e são esquecidas, né? Uma mesma coisa que num instante tem significado para ti, no outro instante simplesmente não tem, né? Uma mesma um brinquedo para uma criança, né? Eu vejo aqui a Sona em muitos momentos quando a criança recebe ali um brinquedo, aquilo, meu Deus, tem um significado assim. Isso aqui é a minha vida agora. A pessoa, né? Nossa, isso aqui, esse brinquedo é muito especial e e vai e brinca. Criança pequena, principalmente, né? Brinca, dá o maior valor para aquilo ali. Uma semana depois o negócio tá lá jogado no meio da caixa, nem lembra mais, nem sabe mais. Então, será que isso tinha significado? Ou será que o significado só estava sendo atribuído ali no instante em que aquilo estava aparentemente servindo para alguma coisa? Então, tem significado no instante em que está me beneficiando ou está aqui me atacando, né? Daí isso parece que também tem um significado. Só que o que está por trás de tudo isso, né? A mente, ela tá validando ela mesma, enquanto aqui, através das imagens, né, cada um fica colocando significado no outro para simbolizar isso que é dual, né? Essa ideia de que há partes individuais e separadas umas das outras, né? Que nem aqui, tem eu aqui gravando esse vídeo agora, então isso pode ter um significado, e aí tem um outro lá, um outro tiozinho lá que quer outra coisa, ele tá dando outros significados. Então, olha como parece que tem uma vida lá acontecendo, e aqui é uma outra vida, e olha como uma vida, entre aspas, né, parece afetar a outra. Então, isso é só a própria consciência se iludindo com as imagens que fez para ela simbolizar uma vida. Porque é isso que a gente chama de viver aqui, não é
o viver aqui não é o tempo todo uma oscilação, não é o tempo todo assim um fazer, e aí a hora tu tá, sei lá, eufórico, fazendo coisas, e aí tá tendo coisas acontecendo, e a gente até tem um prazer em resolver, né? Se tu prestar atenção em muitos momentos assim, mesmo que há uma euforia, e às vezes não é. Tipo, a euforia não é boa, não é um estado bom, só que a gente mascara como se fosse, né? E aí tu tá tendo aquela satisfação, assim, ó, de resolver o negócio. Ai, eu tô resolvendo. O que que é isso? É a consciência, simplesmente, é o prazer de resolver a culpa. Porque ela pensa que a totalidade, isso que veio antes, vai atacá-la, então o prazer de fugir, o prazer da fuga. Então agora o prazer aqui é resolve, tô resolvendo. Ai, que bom, tô resolvendo. Ó, tô me livrando disso que eu penso, de mim, tô me livrando de todos os sensos de culpa, de erro, de tudo. Tô me livrando, ó, tô resolvendo aqui. Então, enquanto a gente faz isso, né, ou então vai para esses estados de falta de paz, porque não existe falta de paz, né? A paz simplesmente é o que nós somos, mas a consciência coloca a imagem na frente, né, as imagens, e diz que está existindo nelas, então parece que a paz não está aqui. E aí que é esses estados de conflito, que é onde as vontades das nossas crenças não são atendidas. Então, no momento em que minhas vontades aqui estão sendo atendidas, eu digo que eu estou em paz. Se elas não estão sendo atendidas, eu digo que eu estou em conflito, né? Que eu estou com a paz está faltando para mim. Qual é a única saída, né? Enquanto a gente ainda quiser manter uma meta dividida, enquanto a gente ainda estiver aqui mantendo assim, eu quero a paz de Deus, mas eu quero ser aceita. Eu quero a paz de Deus, mas eu quero que minha filha me obedeça. Eu quero a paz de Deus, mas eu quero que ninguém faça barulho na hora que eu tô gravando um vídeo. Eu quero a paz de Deus, mas eu quero que as pessoas me deem valor. Eu quero que elas me valorizem. Então, eu quero a paz de Deus, mas a gente ainda coloca muita. Sabe, como é que chama aquele negocinho que fica lá no. As letras miúdas no contrato, né? Eu quero a paz de Deus, mas só se tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu ainda não quero só a paz de Deus, porque querer só a paz de Deus é sair para fora do meu controle, é sair para fora do meu jeito, das minhas preferências, daquilo que eu penso que vai ser o que vai me fazer feliz, né? Eu preciso questionar isso, porque a gente tem muitas certezas aqui ainda de dizer assim, não, eu tenho certeza que isso aqui me faz feliz, só que não é felicidade, é alívio. Isso que a gente chama de felicidade no mundo é o alívio de não olhar para as crenças. Então, enquanto a gente não muda, não traz aqui um questionamento, será que isso realmente está me fazendo feliz ou eu estou só anestesiado? Ou está me trazendo só um anestésico aqui e aí depois eu volto. Por que é um anestésico? Porque depois volta uma anestesia, né? Um anestésico. O anestésico, ele passa o efeito. Então, no momento ali, eu vou ali, me alivio, sei lá, com essas coisas, reconhecimento, busca por satisfação e prazer aqui, né? Com várias coisas, comida, passeio, sei lá, né? Várias coisas aqui que são inventadas para isso. Aí, se eu olhar para isso, eu vejo que ó, tá só anestesiando, porque depois eu volto para os outros estados, que são os estados que a gente não gosta, que são o oposto disso, né? Que são estados de angústia, de depressão, sei lá, de se sentir tenso, inseguro, o tempo todo um estado de insegurança, e que a gente está o tempo todo nesse estado, mesmo que tenha esses anestésicos, a consciência de dentro da ideia de ser esse corpo aqui, essa imagem, ela tá o tempo todo insegura do que vai acontecer depois. Ai, meu Deus, preciso me precaver agora, me preparar agora para evitar uma possível perda depois, ou uma possível retaliação, alguma coisa que eu imagino que tá lá depois, então eu tenho que ficar aqui agora, ó, preocupada, me preparando, ou numa expectativa. Então, nesse lugar de tanto de passado, né, de ficar aqui remoendo coisas, ou coisas futuras, ou nesse instante
que daí é quando eu quero o meu jeito, eu quero as minhas opiniões, as minhas verdades, eu quero manter o que eu penso que é melhor para mim aqui. Nesse caminho não há paz, há só a mesma confirmação da separação incessantemente, né? Então, qual é o caminho, né? Qual é o caminho da paz? A lição de hoje traz essa resposta, né? A lição de hoje é a lição 220 e ela traz como tema central, né, que a gente está passando, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, esse tema central, né, de todo o livro já traz a resposta para essa consciência, ó. A paz, ela não pode ser experimentada no corpo, né? Para a consciência ser a paz de Deus, né? Porque é isso que é aceito, né? A paz não é um estado, não é algo que eu vou adquirir, a paz é algo que é o que eu sou, que é, por quê? Por que é paz? Por que é o que eu sou? Porque na totalidade em Deus não tem mudanças, não tem oscilação, não tem uma coisa se opondo à outra, então só pode ser uma coisa constante, por isso é paz. E aí, eu só posso aceitar isso de fora da ideia de ser um corpo, né? Um corpo não pode aceitar a paz. A gente não pode querer ficar trazendo a paz para sentir na imagem, né? Como se a imagem tivesse que sentir um relaxamento, a imagem tivesse que sentir isso ou aquilo. Isso pode acontecer e vai acontecer desses estados assim mudarem, porque a consciência ela não está mais focando nas crenças. Mas não que eu queira dizer que eu tô em paz quando eu tô assim, eu tô assado. Eu não sou esse corpo, então eu sou livre, né? A liberdade tá nesse lugar. A liberdade tá em não se reconhecer dentro do corpo. Pois ainda sou como Deus me criou. E aí, a lição de revisão de hoje traz: não há paz, senão a paz de Deus. Então, onde há percepção de duas coisas, jamais vai ter paz, porque uma se opõe à outra, né? E o máximo que acontece é uma barganha, né? Que é aqueles instantes assim em que tu faz o que o outro quer, tipo, tu vai lá e se abstém dos teus quereres momentaneamente, mas é só porque tem algum instante lá que tu também quer uma coisa daquela outra pessoa e que tu sabe que se tu der agora um momento teu ali de algo que muitas vezes tu até não queria, que é para agradar ali, porque tu vai obter algo de volta daquela outra imagem. Então Jesus ele tá convidando a olhar, ó, essa barganha aí de partes aqui, ó, isso nunca vai ser paz, vai ser sempre o alívio de não olhar para as crenças. Porque não é que a gente vai deixar aqui de muitas vezes fazer coisas aqui uns pelos outros, né? De ter muitas coisas de ajudar, de, sei lá, tem várias coisas que a gente vai fazer, mas que a gente observe de que lugar a gente quer fazer isso, né? De se isso vem de vontades de crenças, então eu vou fazer, mas é porque eu não quero olhar para alguma coisa que tá aqui, então eu não quero, sei lá, olhar para uma falta de valor, e aí eu vou lá, e eu tenho aquela ânsia, aquela vontade de ir lá e fazer alguma coisa pro outro, mas é porque eu quero uma retribuição, e aí eu quero esconder o que eu penso. É diferente de quando vem uma ação assim que é sincera no sentido de que não tá vindo de vontade de crença, simplesmente é espontâneo, tu vai lá e tá, ok, isso aqui eu vou fazer. Mas, e é muito diferente também de estar contrariado ali, né? De, tipo assim, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque tu tá me pedindo, né? Porque tu quer. Tu até pode fazer nesse lugar, mas a consciência, ela tá ali identificada, né? O que pode ser feito, né? Que tem uma parte que Jesus fala quando dos pedidos ultrajantes, né? Quando alguém te fizer um pedido ultrajante, faça. O que é esse pedido ultrajante, né? É quando alguém te pede alguma coisa que tá fora do teu conjunto de crenças, da tua aceitação do que tu faria dentro das vontades das tuas crenças. Então, aquilo ali parece ser um pedido assim, tipo, meu Deus, vai mexer com o meu queijo aqui, né? Com o meu mundinho aqui do que eu penso que é o melhor pra mim. Então, tipo assim, a primeira resposta é dizer que não. Mas quando alguém vem e te faz um pedido,
tu vai questionar aqui o sistema de crenças, né? Por que que eu não quero isso? O que que eu penso sobre mim aqui que tem tanta negação ou tem tanta raiva aqui disso que a pessoa tá me pedindo? Por quê? Porque provavelmente eu penso alguma coisa sobre mim e aí aquilo ali é uma forma da consciência trazer à tona, assim, ó. Eu penso isso aqui sobre mim, então essa pessoa tá me convidando aqui, ó, e ela tá fazendo com que eu possa olhar para isso. E aí, sei lá, por ver que aquilo não tem significado, então, por eu ver que aquilo ali vinha de uma vontade, de uma crença e estava sendo negada, então pode ser que eu vá lá e simplesmente faça, porque eu tô vendo da onde vem aquilo, né? Várias vezes a Sol, ela me convida para brincar e eu vejo que em muitos momentos tem ali, muitos momentos eu vou lá e brinco porque eu vejo o quanto tem ali uma confirmação de esforço, sacrifício, perda de tempo, como se ela estivesse me pedindo uma coisa que assim, meu Deus, isso aqui não tem, como é que eu posso dizer, não tem finalidade nenhuma, não tem função nenhuma, não tem propósito nenhum, isso aqui não, sabe, como se fosse só uma coisa, um tempo vago que eu tô perdendo. Então, quando eu vejo que tem essa ideia de perda, e eu tenho a disponibilidade de brincar naquele momento, porque, né, quando não tem, eu simplesmente não faço, porque tem outras coisas para serem feitas. Mas quando eu vejo assim, ó, nossa, eu tô vindo desse lugar, eu vou lá e brinco, mas é para ensinar para essa consciência aqui que não há esforço, que não há perda, que não há diferenças, porque o que a consciência faz? Isso aqui, esse momento aqui é diferente desse outro momento aqui. Então, olha como não é a mesma coisa. Então, então não é um único propósito para todas as coisas. Então não é paz. Então, ainda é alívio. Se eu ainda penso aqui, ó, que eu quero isso e não quero aquilo, então ainda tem as minhas preferências. E aí, obviamente, não é que a gente vai ficar agora se colocando, agora eu vou ficar me colocando em situações que naquele momento eu não gosto. Não é sobre isso, não é sobre sacrifício, de agora eu tenho que me colocar nos lugares em que eu não é isso. Mas é quando vier, assim, ó, coisas que te convidem a sair do teu controle, muitas vezes é útil que a consciência vá lá e aceite aquele convite e olhe assim, nossa, olha aqui como isso, olha o tanto de valor que eu coloco aqui para esconder o que eu penso, e aí tem a oportunidade ali de retirar o significado. Então, é para isso que serve esses convites, né? E aí na lição de hoje ele fala assim, que eu não me desvie do caminho da paz, pois em outras estradas estou perdido. Que eu siga aquele que me conduz para casa, e a paz é tão certa quanto o amor de Deus. Então, o caminho aqui, né, não é um caminho que precisa ser feito no mundo para chegar à paz, né? O mundo, ele já é a própria manifestação da falta de paz, né? Da ideia de separação. Então, esse caminho, essa ideia de que eu siga aquele que me conduz para casa, isso é uma confiança mental, né? Isso é um estado mental aqui da consciência de descansar em Deus, e então a percepção muda sobre as coisas, né? Aonde antes eu passaria por uma situação em que teria, sei lá, extremo conflito, ali a consciência, ela vai observar, assim, onde tá a minha fé de existir? Se naquele momento, nossa, a minha fé de existir tá em Deus, então, o que que é esse que tá aqui se contando, que tá em conflito, ou tá vendo um problema, ou tá vendo alguma coisa que não tem solução, ou tá vendo uma falta, né, uma ideia de falta, ou seja qual for o tipo de crença que tá ali, ou a emoção, ou a sensação, ou o pensamento, se eu tô aqui, ó, no sentido de seguir aquele que me conduz para casa, não é alguém que vai pegar aqui e eu vou conduzir, né, parece que a gente vai pegar assim, né, pegar meu estado mental e eu vou me conduzir, ou alguém vai me conduzir para alguma coisa. E não é nada disso, né? A gente não tem que levar isso para essa fantasia que a gente coloca às vezes do Espírito Santo ser externo, ou ter um Jesus externo. É sempre a própria decisão da consciência aqui de não se equivocar de qual é a existência, né? É só isso. É tão simples que muitas vezes a gente coloca. Muitas vezes não, né? Esse sistema de pensamento coloca ali, ó, vários impedimentos, várias coisas para não aceitar o que é simples, o que é óbvio, que tá aqui, ó.
só aceita isso, descansa, e aí resolve aqui o que tiver que resolver, mas desse lugar de paz. A paz é imediata quando a consciência aceita isso e não fica ali naquele monte de blá blá blá, e simplesmente faz aqui, ó, e faz o que tiver que ser feito, né? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo. Beijo!